A história de hoje começa com silêncio, um silêncio pesado, como se o céu estivesse segurando o fôlego, esperando por algo que mudaria o mundo para sempre. Imagine uma era onde a humanidade tinha se afastado completamente de seu Criador. O amor tinha esfriado, a bondade era rara e a conexão com o divino parecia perdida. Mas no meio de todo esse caos, um único homem, uma única família, ainda olhava para o céu. Seu nome era Noé. Ele não era um rei, nem um profeta famoso. Era um homem simples, um trabalhador, mas com uma fé em comum, uma fé que o mantinha em sintonia com Deus. E é exatamente quando Deus encontra um coração assim, disposto e fiel, que o impossível começa a se mover e a história da humanidade é reescrita. Um dia, em meio à rotina de Noé, a voz de Deus ecoou, não com um trovão, mas com uma clareza que penetrou sua alma. Deus revelou um plano assustador e ao mesmo tempo grandioso. Ele falou sobre algo que a humanidade nunca tinha visto. Chuva, não apenas uma chuva leve, mas um dilúvio, uma inundação global que cobriria toda a terra. Uma destruição tão completa que apenas uma embarcação gigantesca, uma arca, poderia salvar Noé, sua família e um par de cada criatura viva. Pense no peso dessa missão. Construir um navio do tamanho de um prédio no meio do deserto, sem nunca ter visto um pingo de chuva. A maioria das pessoas questionaria, pediria um sinal, duvidaria. Mas Noé não. Ele respirou fundo, sentiu o peso da responsabilidade e a certeza da promessa. Então, ele começou o trabalho. A primeira martelada soou naquele vale seco, depois outra e mais outra, e com cada golpe, a vizinhança ria. Olhavam para aquele homem e sua família construindo um barco gigante longe de qualquer mar, e o chamavam de louco. A zombaria ecoava, mas a fé de Noé era mais alta. Anos, talvez décadas, se passaram. O sol da manhã nascia, queimava a pele durante o dia e se punha, deixando o céu limpo e estrelado, noite após noite. Não havia um único sinal de chuva no horizonte. A zombaria se transformou em desprezo. As pessoas passavam, balançavam a cabeça e seguiam com suas vidas, certas de que Noé tinha perdido o juízo. Mas ele continuava. Cada tábua de madeira que ele erguia não era apenas parte de uma construção. Era um ato de fé pura. Cada viga pregada, cada camada de piche aplicada, era um grito silencioso que declarava ao mundo e ao céu: eu acredito no que Deus me falou, mesmo que meus olhos não vejam nada. E enquanto o mundo zombava e duvidava, algo maravilhoso e invisível acontecia nos bastidores. Pelos compas, florestas e montanhas, Deus começou a reunir os animais. De forma sobrenatural, pares de todas as espécies começaram a marchar em direção à arca. Era o sinal silencioso de que o capítulo da incredulidade estava se encerrando, e um novo capítulo para o mundo estava prestes a começar. Finalmente, o último animal subiu a rampa. A família de Noé entrou. O barulho do mundo lá fora, as risadas, as dúvidas, tudo parecia distante. E então, um som pesado e definitivo ecoou. A porta da arca se fechou. Mas desta vez, não foi a mão de Noé que a fechou. Foi a mão de Deus. Do lado de dentro, segurança. Do lado do fora, a última chance tinha passado. O vento, que antes era uma brisa quente, mudou de direção e começou a uivar. O ar ficou pesado, denso, e então caiu. Uma gota, depois outra, e de repente, como se uma represa celestial tivesse se rompido, o céu se abriu. A chuva não caía, ela despencava. As águas brotaram da terra e caíram do céu. Rios transbordaram, vales se encheram, e logo as montanhas mais altas começaram a desaparecer sob as ondas. O mundo que zombou agora gritava em desespero. Mas dentro da arca, flutuando sobre o caos, uma família estava protegida, porque essa é a promessa. Quem entra no refúgio que Deus prepara, permanece em segurança, não importa quão forte seja a tempestade lá fora. Quando as águas baixaram e a porta se abriu novamente, o mundo havia sido lavado, refeito. Uma nova aliança, selada com o arco-íris, prometia um novo começo. A vida recomeçaria. A humanidade teria uma segunda chance. E tudo isso aconteceu porque um homem, Noé, escolheu obedecer, quando todos ao seu redor escolheram duvidar. A fé dele não salvou apenas sua família, salvou o futuro de todos nós. Essa história nos mostra que uma vida de obediência pode ter um impacto que atravessa gerações. E a sua fé, a sua decisão de permanecer firme, mesmo quando ninguém mais acredita, pode salvar destinos e mudar histórias ao seu redor também. Se você acredita que Deus ainda honra aqueles que confiam nele contra todas as probabilidades, deixe sua fé ser vista.
Escreva amém nos comentários e compartilhe essa mensagem de esperança.